Alô, galera do Torne-se Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 12, falando sobre orientação a objetos, métodos públicos e privados, métodos e atributos públicos e privados, tá? E a gente vai falar hoje sobre a linguagem C#, né? Tudo isso vendo a linguagem C#. Na aula anterior, gente, a gente viu o quê? A gente viu sobre construtores e a gente tentou salvar um arquivo lá em TXT e eu expliquei a diferença para vocês de um TXT para um CSV, tá legal? Na aula de hoje, gente, a gente então vai ver o que é métodos públicos, métodos privados, atributos públicos e atributos privados. Vai falar um pouco da classe e vai falar a aplicação delas em uma instância. Perfeito, pessoal. Na aula anterior, então, a gente viu sobre construtores, né? E a gente viu que a gente tem lá o nosso modelo, né? O nosso modelo onde tem lá os nossos atributos e os nossos métodos, e quando a gente vai fazer uma nova instância, né? Quando a gente cria uma nova instância, a gente tem condições de passar ali os parâmetros, vírgula, outros parâmetros para o nosso construtor. E a gente viu que quando a gente passa parâmetros para o nosso construtor e quando a gente cria um método lá com o mesmo nome, um método público com o mesmo nome da nossa classe, o que ele faz? Ele cria então um construtor que você pode ou não passar parâmetros e quando você passa os parâmetros você tem a condição de preencher esses atributos da sua classe com a palavrinha this.nome do atributo, tá legal? Jogando o valor que você colocou em parâmetro. Então a gente viu que é assim que a gente trabalha com construtores, preenchendo a nossa classe na criação dela, né? Quando você vai criar uma instância, criar um objeto, utilizando o seu modelo, você utiliza o construtor para passar os parâmetros e já preencher ele de acordo com os parâmetros que você passou. A gente viu também, gente, que a gente consegue agregar parâmetros, a gente consegue fazer funções agregativas, né? Então, funções que a gente coloca uma função com assinaturas diferentes, né? Com API diferente e você consegue passar ali parâmetros diferentes tendo diversos construtores para a mesma classe. Tá? E outra coisa que a gente viu a gente tinha um exercício que a gente precisava salvar os nossos arquivos no arquivo TXT, né? Salvar os nossos clientes, na realidade, no arquivo TXT e eu falar para vocês a diferença de TXT e CSV que eu estava devendo, tá legal? Então tudo isso daqui a gente viu na aula anterior. Na aula de hoje, gente, o que a gente vai falar então? A gente vai falar então o que é a diferença entre métodos privados e métodos públicos. Da mesma forma, atributos privados e atributos públicos, tá legal? Quando você define uma classe, gente, você define um modelo, como eu já falei para vocês várias vezes, né? Então, quando você define um modelo, que é a forma como você vai trabalhar organizado em orientação a objetos, o que você é obrigado a fazer várias vezes? Declarar lá a palavrinha public, né? Como a gente fez várias vezes aí nos nossos exercícios, tá? Quando a gente coloca algum atributo ou algum método, alguma ação, né? Alguma função ou alguma variável em público, o que você está declarando? Você está declarando que para a sua instância, quando você define o seu modelo, para a sua instância, esse atributo ou esse método vai ser acessível, tá? Ele vai ser acessível para a sua instância. A sua instância vai enxergar esse atributo ou esse método que você criou, tá? Qual é a representação dela no diagrama, em um desenho, tá? Em um diagrama, gente, a gente tem lá, esse aqui é um diagrama de classe, tá? Então eu estou fazendo uma classe, uma única classe, um desenho de uma única classe e mostrando para vocês aqui a aplicação. Quando eu coloco mais aqui, ó, quer dizer que esse meu atributo ele é público. Se ele é público, ele é acessível pela minha instância, externamente, tá? Se ele é privado, com o sinalzinho de menos, é um atributo que ele é acessível pela minha instância, mas somente internamente dela, tá? Então, aqui você teria um método público, aqui dentro da instância você teria um método ou atributo privado. Da mesma forma, serve aqui para o método, né? Explicando aqui os atributos, aqui os métodos. Métodos com mais quer dizer que são métodos externos, né? Ações externas. Imagina que isso daqui são os atributos e esses daqui com parâmetro, com parênteses, são ações, né? Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Os atributos, aqui é uma instância, tá? Vou desenhar isso aqui melhor. Então aqui eu tenho uma instância
ok? E dentro dessa minha instância, eu tenho, então, variáveis, ou seja, atributos internos dentro dela, que são os atributos com menos aqui, né? Os atributos ou métodos, né? Métodos ou atributos, que são privados, que estão dentro da minha classe, ok? Aqui, gente, eu teria atributos, ok? Ou ações externas da minha classe, tá? Essas externas da minha classe são, então, métodos ou atributos públicos, tá legal? Aqui eu teria também os métodos internos. Ou seja, eu posso ter, gente, variáveis ou funções que servem somente para internamente da minha função, certo? Para eu executar só dentro da minha classe, né, da minha instância, ou eu posso ter atributos e métodos, né, que é variáveis ou funções externa, né, para eu usar para a parte de fora da minha instância, tá legal? Então é para isso que serve o public ou o private. Tá legal? Então a gente tem o public e o private, que é o que a gente vai ver hoje na declaração quando a gente cria ali uma variável, né, que seria um atributo, ou uma função, que seria um método, tá legal? Então toda vez que você faz o seu modelo, você tem condições de criar várias instâncias, onde dessas instâncias você tem aqui métodos e atributos internos e você tem métodos e atributos externos, tá legal? O objetivo da aula hoje é mostrar isso na prática para vocês. Como vocês vão utilizar atributos e métodos privados e públicos e como que vocês, ao criar uma nova instância, vão conseguir enxergar ou não na criação da instância métodos na realidade, né, e atributos privados, públicos e privados, tá legal? Bom, isso que eu falei para vocês aqui no desenho é basicamente o que eu quero mostrar para vocês lá na prática. Então agora a gente vai parar um pouco aqui no desenho e vai lá no computador para executar tudo isso daqui que eu falei para vocês agora na lousa, tá legal? Então vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal? Já no computador, então agora a gente vai ver na prática a diferença de atributos e métodos internos e externos, né? Privados e públicos, tá legal? Bom, aqui a gente parou então quando a gente estava gravando lá os nossos clientes no nosso banco de arquivos, né, no nosso arquivo.txt ou CSV, tá legal? E aí a gente gravou os nossos arquivos lá separados por ponto e vírgula, tudo bonitinho. Então eu vou rodar o programa aqui novamente, só para a gente ver a aplicação dele agora, como que ele está fazendo e como que a gente parou aí na aula anterior. Então ele está compilando aqui, deixa ele compilar o código. Perfeito, já abriu e está aqui, ó, mostrando ali todos os usuários que a gente acabou de cadastrar lá no nosso banco de dados. Então a gente cadastrou Geraldo 2 vezes aqui, tudo bonitinho, funcionando, tá. Legal. Uma coisa que a gente podia fazer aqui, gente, é o quê? A gente começar a também fazer um menu para utilizar esse cliente também aqui. Seria muito legal se a gente fizesse isso. Que aí a gente ativa aquele menu e fala assim, eu quero incluir um novo cliente. E aí eu digito todos os dados do cliente e dou um gravar e depois eu posso dar um listar também para ele mostrar todos os clientes pra gente. Não seria legal isso daí? Então a gente vai fazer isso daí daqui a pouquinho, tá legal? Primeiramente, o que a gente vai fazer então? É entender a diferença de que é privado e de que é público, tá legal? Bom, basicamente é o seguinte, gente, o que a gente tem aqui, ó? Variáveis, certo? Que são atributos da nossa classe e métodos que são funções da nossa classe, né? Esses atributos e esses métodos, se vocês notarem na assinatura da nossa classe, então eu vou até clicar com o direito, vou na nossa classe aqui, ó, Go to Definition. Na assinatura dela, vocês vão ver que nessa classe a gente tem, então, o quê? Alguns métodos públicos, né? Então aqui, ó, public aqui, ó, é o meu construtor, então eu tenho o construtor, lembra que o construtor ele tem que ser com o mesmo nome da classe. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2 construtores, certo? 3 construtores. E agregando parâmetros. Um com 3 parâmetros, outro com 1 parâmetro e outro com nenhum parâmetro, tá legal? E aqui eu tenho outras coisas aqui, ó. Eu tenho uma variável de estática, né? Ou seja, uma variável que é para todos os meus clientes, uma variável que não é para minha instância, que ela é pública. Eu tenho outras variáveis aqui, publics, tá vendo? Outras variáveis públicas, o nome, o telefone e o CPF. E tem aqui um outro método gravar, que também é público, tá legal? A diferença do público e do privado é basicamente isso daqui, gente.
Nota que aqui eu tenho um método público e aqui eu tenho um método estático privado, tá? Eu vou criar agora um outro método aqui, por exemplo, olhar usuário, tá? Só que esse método eu vou colocar ele privado. Então, ó, private, vou deixar ele aqui como void, que eu não quero nenhum retorno, tá? E vou colocar aqui o nome dele como olhar, tá? E esse olhar aqui, eu vou deixar ele como privado, tá? Então ele está como privado aqui, ó. Ele como privado, gente, eu vou fazer o seguinte, dar um console.writeLine e vou colocar assim, ó. O cliente, como eu não coloquei estático aqui, ó, é um método de instância, tá? Então eu vou fazer o seguinte, o cliente, como é de instância, eu vou concatenar com a minha instância. Então this, que é a minha instância atual, ponto nome, ok? O cliente vai mostrar o nome do cliente, ok? E vou colocar aqui, ó, está olhando para mim, ok? Então eu criei um método aqui privado, tá? Que tem a assinatura chamado olhar sem parâmetros, tá legal? E agora eu vou tentar utilizar esse método quando eu crio uma instância. Nota que ele é um método de instância, tá? Então na criação da minha instância eu vou tentar utilizar ele. Então se eu estou aqui na minha instância de cliente e vou tentar utilizar ele, teoricamente se eu digitar aqui cliente.olhar, ele deveria aparecer, tá vendo? Nota, gente, que ele não aparece aqui. Aparece o CPF, aparece o nome, aparece o telefone, porém, ó, aparece o método gravar, tá? Gente, uma coisa interessante, tudo que está em roxo aqui, ó, são métodos. Tudo que está em azul são propriedades ou atributos da sua classe. Eu vou explicar um pouquinho a diferença de propriedades e atributos um pouco mais para frente, tá? Mas assim, aqui, tudo que está em azul são variáveis e tudo que está aqui em roxo são ações, tá? Como eu criei uma ação chamada olhar e ela não aparece aqui, ó, sinal que ela é privada, ela é interna da minha classe. Ou seja, tudo que eu acesso a instância, o objeto ponta alguma coisa, está externamente da minha classe. Tudo que eu acesso, o meu objeto internamente da minha classe, eu tenho que colocar this ponta alguma coisa. Como eu não estou interno do meu objeto, eu estou fora do meu objeto, aquele método olhar, ele não está enxergue aqui. Ele não eu não tenho usabilidade nele fora na criação na minha instância, tá? Agora se eu ir lá para o meu método, tá? Então vou comentar isso daqui e vou lá para a minha classe, tá? Lá dentro da minha classe, onde eu tenho aqui, o this, eu consigo utilizar. Então, por exemplo, aqui eu tenho o método gravar, certo? Se o método gravar eu quiser então executar o método olhar, eu posso dar uma olhada. Olha, gente, ó, todos aqueles métodos públicos estão aqui, mas também estão os métodos privados. Então o olhar agora está aparecendo aqui, ó. Por quê? Porque eu estou dentro da minha classe, eu estou dentro do meu modelo, na minha assinatura. Ou seja, aqui eu estou utilizando um método público e esse método público chama um método privado, tá vendo? Da mesma forma eu posso fazer com uma variável, tá? Então, ó, dá uma olhada aqui, ó, o olhar e o outro método privado que tem aqui, se eu tivesse outro método privado, ele também mostraria, né? Então aqui, ó, olhar, se eu executar o olhar aqui, por exemplo, e aqui eu vou dar só um return para ele ignorar salvar esse novo cliente lá no banco de dados, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um olhar, vou dar um return, ele vai ignorar isso daqui e vai parar daqui para baixo, tá? Eu vou executar o meu código e vou dar um depurar para vocês olharem agora o que vai acontecer quando eu executar aqui o gravar. Então, eu vou dar um play aqui, vou deixar compilar o código. E aí a gente vai ver agora na execução do nosso debugger, passo por passo, o que isso vai acontecer, tá? Então ali, ó, ele criou a nossa instância, tá? Preencheu os atributos e agora eu vou utilizar o método gravar. Então eu vou entrar dentro do método gravar, tá? Então vou entrar aqui dentro do método gravar, ele vai aparecer aqui a ação, tá? E aí eu tenho aqui o método olhar. Se eu ir para o próximo, agora ele vai aparecer aqui, ó,
meu objeto, que é a minha instância. Então tá vendo, ó, this. Quem que é this aqui? This é a instância que eu acabei de criar, a instância do modelo cliente. Então, se vocês olharem aqui, ó, a instância do modelo class aqui, ó, cliente, tá vendo? Classes cliente. Então esse modelo, quando eu dou um mais aqui, ó, ele me mostra o que está preenchido, tá vendo? O que eu preenchi lá no meu programa. Como eu preenchi no meu programa geral de esses dados aqui, então essa é a minha instância atual. A minha instância atual, internamente, eu posso chamar o método olhar? Posso. Então eu vou tentar entrar dentro do método. Agora entrando dentro do método, que é o olhar que está aqui embaixo, eu estou aqui agora, tá vendo? E aí eu vou mostrar na minha tela o cliente this ponto, aí aqui ó, a minha instância, ponto, o nome que está aqui. Quem que é o nome que eu digitei lá quando eu criei a instância? Geraldo, tá vendo? Está olhando para mim. Então se eu simplesmente copiar essa string aqui ó, e fizer o seguinte, clicar com direito e for em add watching. Esse add watch ele vai mostrar para mim exatamente a mensagem que vai acontecer lá na minha tela, tá? Na minha tela do meu console. Então é isso que ele vai fazer, ele vai digitar isso daqui para mim lá no meu console. Vou dar aqui um próximo, ele escreveu lá no meu console, então se eu clicar aqui no meu console, vocês vão ver aqui, ó, o cliente Geraldo está olhando para mim, tá vendo? E agora eu vou clicar no próximo de novo, e agora ele vai dar um return aqui, ignorando todas essas ações. Ó, próximo, return, tá vendo? Ignorou essas ações, já saiu diretamente do método, próximo, ele já vai mostrar aquilo lá e depois ele vai fazer o resto das ações, que era ler os dados e mostrar na tela, tá vendo? Então, ó, o cliente Geraldo está olhando para mim, depois ele mostra o resto que tá aqui o programa rodando de acordo com o que a gente fez, tá legal? Então, gente, é isso que está fazendo aqui. É isso para vocês entenderem o que é que está acontecendo quando eu tenho um método privado e um método público. É assim que o C# ou a orientação objeto em todas as linguagens pensa, tá? É assim que é o conceito de privado e público, tá legal? Então, lembre-se, toda vez que eu tiver um método que eu vou acessar fora do meu modelo, eu tenho um método público. Toda vez que eu tenho um método que eu vou acessar internamente no meu modelo, eu tenho um método privado, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou criar um private, por exemplo, sobrenome, tá? Então eu criei aqui uma variável private string sobrenome, tá? E aí eu vou colocar aqui, vou declarar ela já com um valor, tá? Vou colocar aqui como Santos. Tá legal? Então, Geraldo Santos, por exemplo. E aí, aqui que eu vou fazer aqui, ó. Eu quero acessar esse sobrenome fora da minha classe. Eu vou conseguir, gente? Como eu falei para vocês, não vou conseguir. Cliente.sobrenome não vai aparecer aqui, né? Agora, se eu internamente na minha classe, tá? Internamente na minha classe, for utilizar, então, o sobrenome, por exemplo, aqui eu estou mostrando o nome, né? Agora eu quero mostrar concatenado com o sobrenome, tá? Mais this.sobrenome, né? Agora o sobrenome aparece porque eu estou dentro da minha classe, tá vendo? Então, como ele é privado, dentro da minha classe, eu consigo utilizar. Então agora o meu método olhar aqui, ó, ele está utilizando o nome, que é um atributo público, e está utilizando o sobrenome, que é um atributo privado, tá vendo? Vou dar um play para a gente ver a execução. E foi. Eu vou já mandar executar tudo. Perfeito. Então tá vendo aqui, ó, o cliente Geraldo Santos. O Santos estava no meu atributo privado, ok? Me está olhando para mim, tá legal? Aí vocês devem se perguntar, por que eu usaria um atributo privado e não um atributo público, tá? Ou por que eu usaria um método privado e não um método público? Por que eu não deixo tudo público e tudo privado? Simplesmente, gente, pela organização, tá? A orientação objeto veio para a gente conseguir organizar. Então ele tem vários conceitos para que a gente consiga organizar as nossas variáveis e os nossos atributos, as nossas ações e métodos, né, da forma mais organizada possível. Por isso que ele te dá métodos protegidos, públicos, privados, internos, te dá uma infinidade de opções para que você organize isso encapsulado num objeto. Encapsulado num objeto, gente, é internamente dentro de um objeto, tá? Então, quando você encapsula os dados, você encapsula eles sendo privados ou públicos, tá? Você deixa tudo amarrado a um objeto. Isso é encapsular, tá legal? Então, gente, para isso que serve.
eu vou criar um método privado, por exemplo, eu quero que ninguém tenha acesso fora da minha classe, tá? Eu quero que só a minha classe tenha acesso a isso, porque eu programei essa classe e eu não quero que ninguém mais mexa nessa minha classe. Então eu quero deixar as coisas tudo privadas só para que eu mexa nessa classe, tá? Eu faço as coisas privadas. Quando eu quero que todo mundo acesse, eu faço público. Imagina a seguinte situação. Você está trabalhando na sua empresa e você é responsável por tomar conta do programa, tá? Que usa os clientes, tá? Um programa que guarda os clientes no banco de dados. Esse programa que a gente fez aqui, você é responsável por essa parte. Aí você tem outro colaborador que é responsável por mexer com a parte de pagamento. Aí você tem outro programador, colaborador, que ele é responsável por mexer na parte de fornecedores, tá? Então você tem ali 3 classes, ou seja, 3 objetos distintos com pessoas distintas mexendo, tá? Então, você que é o dono da classe cliente, você é responsável então por manter essa classe cliente. E você fala assim, ó, fornecedor, quando você for usar o cliente, você só pode usar os meus métodos públicos. Os privados é somente eu que mexo, ok? Então você tem condições de criar uma classe, você exportar uma DLL só da sua classe, e a pessoa, o fornecedor que for utilizar a sua classe, ele pega o compilado do seu DLL e utiliza. Ou seja, ele vai conseguir utilizar só os métodos públicos. Os privados ele não vai conseguir utilizar, ele não vai conseguir ter acesso às suas coisas que você fez, que é específica para você dentro da sua classe. Então é para isso que serve os métodos e atributos privados, tá? Essa é a aplicação dele, para organizar o seu código e deixar ele somente para você, para que você não dê a possibilidade que outros programadores alterem coisas que são suas. Essa é a aplicação e é para isso que serve o privado, tá legal? Gente, já explicando o que é método público e privado, agora rapidamente a gente vai fazer uma alteração aqui no nosso menu para fazer uma opção para incluir e ler os clientes, tá legal? Então esse método criar aqui, ó, eu vou simplesmente recortar todos esses testes que a gente fez aqui, tá? Então deixa eu recortar esses testes aqui. Vou habilitar o menu criar de novo, né? E agora eu vou acessar esse menu criar e rapidamente eu vou criar mais um item nesse menu aqui que é cadastrar cliente, tá? Então, public, o minha constante, né? Const, int, cadastrar clientes. Clientes. E ele eu vou deixar a opção 4 agora, né? Então tá aí. Então, cadastrar clientes é a minha opção 4. Vou agora também criar aqui um método que vai servir para eu cadastrar os meus clientes, né? Então, deixa eu só colar isso daqui por enquanto, para eu não perder o meu Ctrl C ali, né? E vou agora só duplicar isso daqui, colocando agora o método, a opção 4. Copiar aqui, colar aqui. Eu vou deixar aqui a opção 4, que é cadastrar clientes. Posso tirar o ponto e vírgula. Cadastrar clientes. Prontinho. E aí nessa opção aqui agora, eu também vou arrumar aqui para entrar na opção cadastrar clientes, tá? Então, vou fazer mais um else if aqui. E esse é else if, né? Cadastrar. Opa. Como é que foi o nome da variável que a gente deu aqui em cima? Ele está dando erro aqui, mas é porque eu deixei esse código bagunçado. Eu já arrumo em um segundo, tá? Então agora eu vou voltar aqui, vou copiar isso daqui, recortar para ele não ficar mais com código bagunçado. Perfeito. Vou indentar o meu código aqui para ele organizar o meu assembler. Legal. E agora eu tenho também o valor para ser cadastrar clientes. O cadastrar clientes, gente, eu vou utilizar aqui alguma função que eu já fiz de menu, mas mais genérica, tá? Então eu utilizei esse funções aqui, ó, para deixar o tabuada. Eu vou deixar dentro desse funções também uma nova classe aqui, ó, e essa classe vai ser tela cliente, tá? Então eu vou dar esse nome
para que a gente possa cadastrar os nossos clientes aqui dentro. Então eu vou dar o nome dessa classe de tela cliente, ok? E aí nela a gente vai fazer as alterações que a gente precisa para fazer ali os dados dos nossos clientes, cadastrar e assim vai, tá? Então deixa ele calcular aqui a minha tela cliente, perfeito. E aí aqui dentro eu vou colar todas aquelas funções que eu estava utilizando lá, tá? Depois eu vou arrumar isso daqui. Perfeito, e aqui eu vou ter agora o tela cliente, e no tela cliente eu vou falar aqui chamar, pronto. E esse chamar vai chamar a opção lá de mostrar no menu a tela de cliente, cadastre o meu cliente aqui e assim vai, tá? Então deixa eu arrumar o namespace do meu tela cliente aqui, que ele vai ser somente funções, tela cliente. Agora aqui no meu menu ele já tem que ficar aqui aparecendo, né? Ainda não, porque eu preciso compilar isso daqui e arrumar. Então deixa eu criar uma função aqui public, né? Public void aqui, como é que é o nome que eu deixei? Chamar, né? Então, chamar. Então eu estou criando uma classe, que é uma classe de tela, né? Para que a gente possa executar tudo isso daqui que a gente está fazendo, que é o nosso cadastro de cliente. Nota, gente, que agora o meu cliente aqui, ó, ele não está mostrando para mim aqui, ele não está disponível. Então eu vou colocar o mouse em cima, tem a lâmpadazinha, e vou dar aqui um use classes, e ele vai começar a ficar disponível dentro agora dessa minha classe. O meu código está tudo bonitinho, tá vendo? Salvei aqui, voltei para o meu menu, agora o tela cliente ainda não está mostrando aqui. Pronto, agora já está mostrando. O chamar aqui não vai funcionar porque eu criei esse chamar sem ser um método de classe, né? Sem ser um método estático. E eu estou tentando chamar aqui como um método de classe, né? E aí o que eu tenho que fazer aqui então? Voltar aqui, ó, e colocar nesse chamar o static. Ok? Então agora ele virou estático e aí agora eu consigo utilizar como método de classe e não vai dar problema para mim. Se eu der aqui um command espaço, né, um Ctrl espaço, o que vai acontecer? Ele vai achar a ação chamar. Prontinho. Tá certinho aqui para mim. Agora eu tenho condições de fazer aqui os cadastros dos meus clientes, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Simplesmente um console.log, não, desculpa, console.writeLine, e vou mostrar nesse writeLine uma mensagem cadastro de cliente. Cadastro de cliente. Separado assim, mais bonitinho, tá legal? Perfeito. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui um looping, tá? Um looping igual eu faço no menu lá, né? Para que a gente possa digitar as opções. Então vou até copiar isso daqui, tá? Um looping infinito. E nesse looping infinito eu vou mandar digitar os clientes, tá legal? Então esse looping infinito vai ficar aqui com essa opção, tá? E aí o que eu vou fazer nesse loop infinito também? Vou fazer o seguinte aqui, um outro menu, tá? Onde eu possa digitar a opção 1 para cadastrar e a opção 2 para listar, tá? Então, olá usuário, aqui eu não preciso fazer isso daqui, vou só colocar a opção de digite aqui, ó, tá? Digite uma das opções abaixo. 0 para sair do cadastro. 1 para 0 para sair do cadastro, 1 para deixa eu colocar aqui, cadastrar usuários, clientes, né? 2 para listar clientes. Listar clientes. Ok? Então, vou alterar isso daqui, ponto e vírgula, bonitinho. Posso arrancar esse teste daqui. O que mais que eu preciso? Agora fazer um if. If, sei lá, o usuário digitou 1. Antes disso eu preciso recuperar a ação do usuário. Então vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui também, tá? Então, vou copiar isso daqui, vou jogar aqui e depois a gente refatora, tá? Então se o cliente digitou 0,
eu saio do programa, dou um break. Else if, ok? Else if, se o cliente digitou no valor igual a 1, eu vou ter que cadastrar o cliente, ok? E else, ele vai digitar qualquer coisa, eu vou listar o cliente, tá? Qual que é o método que a gente tem para listar o cliente? O método que a gente tem para listar o cliente é esse daqui, ok? Então, vou recortar isso daqui e vou colocar aqui, ok? Para ele listar o nosso cliente, mostrando lá bonitinho, um após o outro. Pronto. Legal. Qual que é o que a gente utiliza para cadastrar o cliente? Esse daqui, ok? Então, vou recortar isso daqui. Esses outros dados aqui eu não preciso mais. Vou apagar. Apagar, ok? E vou colocar para cadastrar aqui. Perfeito? Vou apagar esses dados aqui também. E agora o que eu vou fazer? Vou preencher esses atributos com os dados que eu quero, tá? Então a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, agora é dar um console.readline de todos os dados que eu preciso. Então, eu vou fazer o seguinte, para cada atributo eu vou dar um comando na tela e vou ler esse comando preenchendo a minha variável, tá? Então eu vou ler para dentro desses dados aqui, ler para dentro desse dado aqui, ler para dentro desse dado aqui. Porém, eu preciso mostrar para o meu usuário o que eu quero ler, né? Não adianta eu simplesmente ler sem falar para o meu usuário o que eu quero. Então, eu vou ter que fazer aqui um console log em cima de cada linha que eu estou mandando ler. Lembra, gente, que eu mostrei para vocês o comando, o readline para que serve e o writeline para que serve nas aulas anteriores, tá? Então, para quem está um pouco perdido no que eu estou fazendo aqui agora, recomendo que vocês deem uma olhada aí nas aulas anteriores de C# para vocês conseguirem entender tudo isso que eu estou fazendo aqui, tá? Aqui faltou ponto e vírgula também, prontinho. E aí aqui eu vou colocar o seguinte, digite o nome do cliente, ok? Aqui o telefone e aqui o CPF. Vou dar um Enter aqui para separar um do outro, só para ficar mais bonito aqui a parte que eu estou enxergando. E aqui eu dou um gravar. No meu gravar, eu tinha alterado lá para usar a ação public, né? A ação privada, que é o olhar aqui e dava um return. Eu vou tirar isso daqui, deixando agora a ação original, que é para gravar realmente no arquivo. Volto lá na minha tela e agora o meu programa está feito, né? O que eu preciso fazer agora é mostrar também esta lista de menu na minha tela antes de começar a digitar a opção. Então, console.readline, writeline na realidade, né? E a mensagem, que é a mensagem do meu menu de cadastro de cliente. Perfeito, gente. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Toda vez que eu chamar o tela cliente chamar, ele vai ter que mostrar a mensagem lá, ó, cadastro de clientes, né? E aí ele vai dar um /N para pular uma linha e depois ele vai mostrar, digite uma das opções abaixo. E aí você vai ter que digitar 0 para sair do cadastro, 1 para cadastrar cliente, 2 para listar os clientes cadastrados, tá? E aí a gente já tem um programinha aqui que a gente pode incluir cliente a hora que a gente quiser, tá legal? Então voltando aqui, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vai executar o programa e ver como que vai ficar isso na prática, né? Como que vai ficar essa aplicação aqui. Rodando então, compilando o nosso código. Vamos fazer o teste agora com a opção 4, que é cadastrar clientes. Prontinho, o código compilado, agora até aí mostrando as opções pra gente. E eu vou escolher aqui a opção 4, ok? E aí ele está mostrando lá, ó, cadastro de clientes. Digite uma das opções. Então 0 lá para sair, então vou testar o 0 aqui, ó. Apertei o 0, voltei para o menu inicial. Vou apertar o 4 de novo e eu vou lá para a opção do cadastro de clientes novamente, tá? E aí agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso cadastrar um cliente. Então vou digitar o 1 aqui para cadastrar um cliente e eu vou digitar o nome de um cliente. O cliente que eu quero é o Fernando, ok? Agora eu vou digitar, gente, eu coloquei errado aqui, ó, nome do cliente, nome do cliente, nome do cliente várias vezes, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou encerrar a minha aplicação e vou corrigir aqui o que está na minha tela de cliente, né? Então, voltando aqui na minha tela de cliente, para corrigir essas mensagens que não ficou legal. Então aqui, ó, digite o nome do cliente, digite o
telefone, né? Telefone digite o, opa, tá errado aqui. O telefone do cliente, digite o CPF do cliente. Aí, prontinho. Isso aí, gente. Agora, rodando de novo. Vocês deveriam ter me lembrado, hein? Bom, vamos lá. Deixa eu rodar aqui de novo. E tá rodando. Gente, quando a gente faz pair programming, que é programar dois programadores junto, isso daí evita, tá? Então quando um tá fazendo, o outro tá olhando, e aí se um esquece de uma coisa, o outro vai lá e ajuda. Isso é pair programming, tá? Programar juntos, um ajudando o outro com o mesmo objetivo, tá legal? Então, 4. Quando eu faço aula particular com vocês, gente, eu faço um pair programming com vocês. É como se fosse um estágio, porque você está fazendo o seu programa e eu vou auxiliando você, ó. Você errou aqui, arruma aqui, ali, você arruma, aqui, aqui. A gente vai fazendo juntos e eu vou te ensinando na prática. É para isso que serve a aula particular. Gente, muito barato. Acho que vale a pena vocês aí chamarem a aula particular, tá legal? Bom, voltando aqui, então vou digitar aqui a opção 1, ok? Vou digitar agora o nome do cliente, Fernando, ok? Agora eu vou digitar o telefone do Fernando. Qualquer coisa aqui, o telefone do Fernando. E agora eu vou digitar o CPF do Fernando. Tá? Vou digitar no CPF assim, parecido. Aí, salvei. E aí agora, o que eu tenho aqui? Já fiz tudo o meu cadastro do cliente. Agora o que eu posso fazer aqui é apertar a opção 2 para listar para ver se o Fernando está lá. E aí, ó, o Fernando já apareceu aqui na minha última opção. Tá vendo? Com o CPF que eu digitei. Se eu quiser cadastrar um outro, vou cadastrar agora Ronaldo. Ronalso. Coloquei errado aqui, não é? Então, 333 e 555. Agora eu vou dar um 2 para listar. Tá aí o Ronalso que eu acabei de criar. Legal? Bom, vou dar um 0 para sair do meu cliente. Vou dar um 0 para sair do meu programa. Fechei o programa. Programa cadastrado, tudo funcionando perfeito do jeito que eu queria mostrar para vocês. Gente, aplicação de orientação a objeto, métodos públicos, métodos privados, vocês viram hoje, e a gente também refatorou o nosso código aqui para colocar o nosso cadastro de cliente organizado dentro do nosso programa, tá legal? Bom, é isso, gente. Fico por aqui. Para quem gostou, dê um like, para quem não gostou, dê um dislike, tá? Comentem, me deixe saber aí para eu poder ajudar vocês. Marquem as aulas particulares, isso é importante, vocês vão conseguir destravar tudo aquilo que vocês não estão conseguindo entender na aula particular, tá legal? E é isso, fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Gente, vocês viram que aula interessante hoje? Vocês viram a aplicação final de tudo isso que a gente fez? A gente fez um objeto, mandou salvar isso em arquivo e depois a gente integrou isso com a nossa aplicação. Olha que interessante que está ficando o nosso software, tá vendo? Ele já está ficando com várias funções, ele já pode calcular a tabuada, ele já pode listar ali os dados que você deixa em arquivos, ele já pode cadastrar dados, né? Então tá ficando muito legal, gente. Então, acho muito importante vocês prestarem atenção em tudo isso que eu estou passando para vocês, indo passo por passo, e qualquer dúvida pode me chamar que eu tento ajudar vocês aí da melhor forma possível, tá legal? Até mais e até a próxima aula.